Oi pessoal, hoje eu vou contar para vocês como que foi o acompanhamento da minha gravidez aqui na Alemanha. Bom, primeiro eu fiz um teste de farmácia, que deu positivo. Posteriormente a isso, eu tive que procurar uma ginecologista, né? Em primeiro momento eu pensei em encontrar uma ginecologista que falasse português, porque aqui tem algumas médicas brasileiras, porém a agenda delas já estavam fechadas, não estavam aceitando novos pacientes. Foi então que eu fui para minha segunda opção, que seria alguma médica que falasse espanhol. E, graças a Deus eu encontrei uma que ela é alemã, mas ela fala muito bem o espanhol, então facilitou muito a minha vida. Já na primeira consulta, ela fez uma ultrassom, e aí a gente já conseguiu identificar que de fato eu estava grávida e estava tudo certinho. Eu já estava ali com 2 meses quando eu descobri. E diferente do Brasil, eu acho que, não tenho certeza, mas eu creio que eles fazem um exame de sangue, né, para confirmar certinho. Aqui não, aqui já foi direto, ela fez a ultrassom, já confirmou. Bom, então após a confirmação, ela me entregou o Mutterpass, que nada mais é do que esse livrinho aqui, que vai te acompanhar a gravidez inteira. E também quando você for para o hospital ter o seu bebê, você tem que levar ele junto, porque tá todas as informações aqui, de todas as consultas durante os 9 meses que você vai no consultório. E esse livrinho é muito importante você levar sempre junto em qualquer lugar. Se vai no shopping, se vai fazer um passeio, tem que estar junto, porque, claro, né, nós nunca esperamos que isso vá acontecer, mas se você sofre um acidente, se você cai, tem que estar com esse livrinho, porque aqui tá todas as suas informações, então vai ser de grande ajuda para quem for te socorrer com as informações que tem aqui sobre a sua gravidez e sobre você, né? Porque em todas as consultas que você vai daí no consultório da sua médica, eles vão medir a sua pressão, vão te pesar. Se não me engano, em todas as consultas eu fiz exame de urina. A outra coisa que eu ia falar do exame de urina. Diferente também do Brasil, que a gente faz exame de urina, vai para o laboratório, espera o resultado. Aqui eles usam uma fitinha, eu vou até ver se eu encontro alguma foto na internet para colocar aqui no vídeo para vocês. Mas normalmente você chega no consultório, elas pedem para você ir no banheiro, aí tem uns copinhos lá para você fazer o xixi, e você coloca lá numa janelinha que alguma enfermeira já vai pegar para fazer o teste na sua urina, né? Aí eles colocam uma fitinha e cada cor tem um significado. É como se fosse uma fitinha daqueles testes de gravidez, mas é para urina. E com base nisso, ela vai dizer se você está um pouco desidratada, se tem bactéria, se não tem, se tem proteína na urina, se não tem. Enfim, é um teste rápido. E eu lembro que eu fiz esse teste em todas as consultas que eu fui. Então, eu fiz o exame da toxoplasmose. Aqui tem um exame para identificar o cromossomo 21. Esse eu optei por não fazer, porque a médica perguntou, né, se tinha algum histórico na minha família ou no do Guilherme, e não tinha. Porém, eu estava tranquila porque eu já tinha feito o exame da translucência nucal e tinha dado tudo certo. Claro, se eu não tivesse feito, eu acho que talvez eu teria feito o exame do cromossomo 21, mas estava tranquila, não fiz. Outro exame também muito comum, que também é feito no Brasil, que eu fiz aqui, foi o teste da glicemia, né? É um exame que eu estava com muito medo de fazer, porque muitas pessoas me colocaram medo, falando que ia me dar enjoo, que era um líquido muito doce, que era ruim de tomar. Enfim, eu estava com essa expectativa, mas foi totalmente o contrário, foi bem tranquilo. Eu poderia escolher entre 2 sabores, limão ou laranja. Eu acabei optando aí pelo de limão. Era uma bebida, me serviram o drink gelado. Então, para mim, foi uma limonada bem doce. Não foi, assim, algo que me deixou enjoada. Foi até, confesso que eu até achei gostosinho. E aí a questão da rotina das consultas, né? Até a 32ª semana, eu ia no consultório sempre a cada 4 semanas. Depois que completou a 32ª semana, até a 36ª semana, as consultas passaram a ser a cada 2 semanas. E depois da 36ª semana, eu tinha consulta semanalmente. Aí quando chegou em 40 semanas, eu tinha consulta a cada 2 dias. E se por acaso o dia da consulta cai no final de semana,
aí você tem que ir no hospital fazer o acompanhamento. Senão, você segue com a sua ginecologista. No meu caso, eu não precisei, não cheguei a fazer esse acompanhamento a cada 2 dias, porque a Camila nasceu exatamente quando ela completou 40 semanas. O meu parto foi uma cesárea, não nesse vídeo, mas eu vou fazer um próximo aqui contando o relato da minha cesárea para vocês. Então foi isso, eu não precisei fazer o acompanhamento das 2 semanas, porque de fato ela nasceu com 40 semanas cravadas. Aqui na Alemanha, pelo seguro público, você tem direito a 3 ultrassons. E eu vou deixar aqui para vocês também, aqui no vídeo, a descrição do tempo, né? Quando que ocorre cada ultrassom. No nosso caso, nós tínhamos a possibilidade de adquirir ultrassons extras por 60 euros. Então, a parte dessas 3 ultrassons que eram cobertas pelo plano, se eu quisesse ver a Camila mais vezes, eu teria que pagar 60 euros pela ultrassom. E eu realmente paguei, porque eu ficava muito apreensiva, é a nossa primeira filha, ficava muito apreensiva de ter um tempo muito grande sem ver ela e ter acontecido alguma coisa, enfim, paranoia. Só que também aconteceu de eu passar um pouquinho mal durante a gestação. Nos primeiros meses eu passava muito mal do estômago, eu cheguei a ficar internada 3 dias no hospital. E assim, lá no hospital também foi um atendimento muito bom. Eles fizeram todos os exames. Nesses 3 dias que eu fiquei lá, me medicaram, eu fiquei recuperada, saí de lá outra pessoa. Então, foi uma parte assim que eu fui muito bem atendida, também não posso reclamar. Fora isso, durante esses 9 meses, teve outras vezes que eu precisei ir ao hospital, porque mãe de primeira viagem, se eu sentia uma dor, eu pensava, meu Deus, eu preciso do hospital, porque isso aqui é uma dor diferente, eu tenho que ver o que é. E cada vez que eu fui no hospital por uma consulta, porque eu estava sentindo algum desconforto, eles fizeram uma ultrassom, fizeram exame de sangue, exame de urina, fizeram um check-up completo para ter certeza que estava tudo certo com o bebê. E não foi me cobrado nada quando eu fui direto no hospital e não na minha médica. Então, assim, além dessas 3 ultrassons que já era coberta pelo plano, eu fiz mais algumas diretamente no hospital, das vezes que eu passei mal. E também paguei algumas, né, aqueles 60 euros cada ultrassom, paguei algumas diretamente com a minha médica, porque eu queria mesmo ter certeza que estava tudo bem com ela. Mas, claro, fica a critério de vocês se querer ou não esse pacote extra, né? E quando eu fiquei internada no hospital, eu tive um diagnóstico de hiperimese, né? Que é quando você tem um grande fluxo de vômito, digamos assim, para facilitar o termo. Não parava nada, nada, nada do meu estômago. Eu perdi muito peso, em vez de ganhar peso na gestação, eu perdi. Também foi um fator determinante para mim escolher em qual hospital que eu ia querer ter o meu parto, porque eu já tinha escolhido o hospital que eu ia, né, ter a Camila. E quando eu fui lá, eu estava passando muito mal. Eu não tive um atendimento muito bom, porque eles só queriam fazer os exames e me falar, olha, tá tudo bem com o seu neném. Mas naquele momento eu já tinha certeza que estava tudo bem com a minha filha. Só que eu não estava bem, eu precisava de um atendimento para mim, porque eu não conseguia nem ficar em pé mais direito. Então ali eu vi que eles não estavam dando atenção para mim como mãe, entendeu? Então eu peguei, procurei outro hospital e sim, nesse hospital eu tive um excelente atendimento. Me internaram, me medicaram, me deram todo o suporte, toda a atenção, e foi assim que eu escolhi qual hospital que eu ia querer ter a minha filha, né? Então, nesse que me atenderam super bem, que foi daí eu tive que mudar de hospital, foi nesse que eu escolhi. E nesses 3 dias que eu fiquei internada, pasmem, veio uma carta aqui em casa e o custo foi só 10 euros por dia da internação. Então, cada dia que eu fiquei lá custou 10 euros. Só que foi um atendimento muito bom. Eu ganhava café da manhã, eu ganhava o almoço. E a janta deles é diferente do Brasil. Não é a nossa comida. É um café também. É pão, presunto, queijo, iogurte, chá, café. Essa era a janta. Então, para nós que estamos acostumados com outro tipo de refeição, quebra um galho. Mas assim, pra mim, na verdade, que nem tava conseguindo comer nada, tava ótimo. Quando você completa 30 semanas,
é importante você já ter escolhido o hospital que você vai querer ganhar o seu filho, porque você precisa se registrar. E também você tem que ficar atento, porque normalmente eles têm uma agenda que você pode fazer um tour pela ala da maternidade e ter uma imersão, conhecer como que é os quartos, como que é a área de parto, conhece também um pouco dos profissionais. É muito bom assim para a mãe ir se familiarizando, né, com o que a espera. Também em relação ao hospital, né, essa barreira do idioma nunca foi uma dificuldade para nós. Quando eles identificavam que nós não, de fato, não falávamos o alemão, eles sempre procuravam trazer, deixar perto um profissional que falasse ou inglês ou espanhol. Então isso sempre me deixou muito confortável, muito segura, sabendo que de fato o que eu queria falar estava sendo transmitida a mensagem 100% e a pessoa estava realmente entendendo tudo. Então eu fiquei muito tranquila e o atendimento nunca deixou a desejar. É claro, só no pós-parto, mas vai ficar, como eu disse, para o próximo vídeo. Aqui na Alemanha você também pode contar com a ajuda de uma Hebamme, que nada mais é do que um anjo da guarda da mãe. Ela vai te ajudar muito no pós-parto, também antes vai tirar várias dúvidas para você sobre a amamentação, cuidados com o bebê, enfim, mas eu vou contar mais sobre ela no vídeo que eu vou fazer sobre o meu pós-parto, sobre minha cesárea. Mas de primeira mão, falo para vocês que é importantíssimo procurar já a sua Hebamme no início da gestação, porque é um pouco difícil encontrar uma que tenha uma agenda disponível. Nós mandamos e-mail para mais de 30 para conseguir uma. E, enfim, deu certo, mas dá um pouquinho de trabalho encontrar. Então, assim, quanto antes você procurar a sua, melhor. Bom, então, em resumo, eu achei que foi um bom acompanhamento da minha gravidez com a médica que eu escolhi. O que eu achei que deixou um pouquinho a desejar foi o meu retorno do pós-parto, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas, em tese, em teoria, eu gostei bastante do acompanhamento, achei que foi bem completo. E eu confesso para vocês que eu sou uma mãe um pouco neurótica, então qualquer dorzinha eu queria ir lá, queria ir no hospital, e elas me atenderam, me acolheram super bem, não fui destratada em nenhum lugar. Então, assim, teria outro filho aqui na Alemanha, com certeza. Bom, e esse foi o resumo do meu acompanhamento de gravidez aqui na Alemanha. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu volto aqui para te responder. Um beijo para vocês e até a próxima!